Não para, continua tentando contratações, né? As negociações permanecem para as contratações do Claudinho e do De La Cruz. Claudinho do Zenit da Rússia e o De La Cruz do River Plate da Argentina. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Informação que eu obtive agora há pouco, que o Zenit finalmente aceitou negociar o jogador. Salve, salve, nação rubro-negra! Tô trazendo um corte todo especial, carregado de notícias bombásticas do Flamengo para você a partir de agora. Então, ó, se liga aqui comigo. Você que gosta de ficar informado por dentro que tá rolando no Mengão, bora para essas notícias aqui. E é o seguinte, rubro-negro, rubro-negra, cola aqui comigo, segura na minha mão, não solta não. Se não tiver inscrito no canal do seu parceiro e mexeu aqui, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa os sinos das notificações, porque assim todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá rolando no nosso Flamengo, beleza? Bora pra notícia, agora comenta aqui. O que você acha? Seria uma boa, Claudinho? Você tá confiante? Você tá confiante nessa contratação? O repórter vai dar o feedback aqui, tá? Comenta aqui o que você pensa disso, se você tá gostando dessa movimentação do Flamengo e bora pra notícia. Simbora aí, se liga aí, ó. E do Luiz Araújo, que veio do futebol norte-americano, começou no São Paulo. O Flamengo não para, continua tentando contratações, né? As negociações permanecem para as contratações do Claudinho e do De La Cruz. Claudinho do Zenit da Rússia e o De La Cruz do River Plate da Argentina. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. Informação que eu obtive agora há pouco, que o Zenit finalmente aceitou negociar o jogador. Não quer dizer que já está negociado. Aceitou agora negociar. Falta agora acertar, né, a parte financeira e a forma de pagamento com o Flamengo. O Flamengo ofereceu 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais, para ser pago aí em 5 anos, né? 10 vezes 1 milhão e meio, em 5 anos, 10 prestações de 1,5 milhão de euros. Mas acho que não vai ser suficiente, não. Vai ter que aumentar um pouco essa proposta e diminuir o número de parcelas. O certo é que o Flamengo já acertou a parte salarial com o Claudinho, a parte contratual também, tudo acertado. Falta agora, então, essa definição de valores, de forma de pagamento, para que o Claudinho, 26 anos de idade, venha reforçar o Flamengo. Quanto ao De La Cruz, aí a transação é mais difícil, porque o time do River Plate quer 16 milhões de euros, cerca de 77 milhões e 700 mil reais à vista. E o Flamengo já disse que esse valor ele não paga muito menos à vista. Mas é uma negociação complicada, começa devagarzinho, vai aumentando daqui, diminui dali, pode ser que saia. Eu acho que o Claudinho vai acabar vindo e o De La Cruz dificilmente, até porque o River Plate está classificado aí para as próximas fases, né, da Libertadores da América, as oitavas de final, e não vai querer perder um dos seus jogadores mais importantes. Agora, se o Flamengo vai contratar jogadores, pode perder um dos seus craques, né? O atacante Pedro, que recusou ir aí para o mundo árabe, né? Para ganhar 6 vezes mais de salário, não quis. Tá certo ele, no aspecto de que ele é um jogador jovem ainda, tá pensando em mais uma Copa do Mundo, seleção brasileira, e se ele sair daqui do Brasil para ir lá para um dos times dos países árabes, né? Já vai ficar mais difícil de ser convocado, é menos visto, né? Para ganhar dinheiro, muito bem. Mas para ficar na vitrine, não é uma boa coisa, ele não quis. Mas só que agora, a notícia que vem do jornal inglês The Independent é que o Tottenham, é uma potência lá na Premier League da Inglaterra, definiu que o Pedro é o nome ideal para substituir seu grande ídolo, o atacante Harry Kane. Harry Kane está de saída. Ele tanto pode ir para o Paris Saint-Germain da França, como pode ir para o Bayern de Munique da Alemanha, que são clubes que estão oferecendo muito dinheiro para o Harry Kane. E como ele pode sair, o time do Tottenham já está pensando no substituto, está mirando no Pedro. Não tem nada ainda que se falou em valores, em negociação, mas já é um susto para a torcida rubro-negra, porque o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada, tem 26 gols, não é o titular. Com o Jorge Sampaoli, ele é uma espécie de primeiro reserva, né? Quando o Gabigol não pode jogar, é ele que entra, e às vezes até começa jogando quando o Gabigol está suspenso, está machucado, ou até precisa de um centroavante, mais um pivô dentro da área. Então, fica essa definição aí do Flamengo quase certa com o Claudinho, a coisa começa a andar muito bem a partir de agora, mas fica a preocupação que o Flamengo pode perder o Pedro. E o Sampaoli também quer um substituto por Arturo Vidal,
que é volante, né? Mas ele acabou de contratar, o Flamengo acabou de contratar o Alan, mesmo assim, o Sampaoli quer mais um volante para o Flamengo e fica ali, né, em cima da diretoria, pedindo reforço a todo momento. O Flamengo volta a campo no Campeonato Brasileiro, 16ª rodada, jogo que vai acontecer no próximo sábado, no Maracanã, às 4 da tarde, contra a equipe do América Mineiro. O único desfalque já certo é o Thiago Maia, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Voltamos com você, Glaucia. Coisas da internet, mas finalmente conseguimos entrar. Um beijo para você, um abraço dos companheiros e no Fã de Esporte. É isso, Cícero, mas você não abandona o seu papelzinho raiz. Gosto, porque eu também sou assim. Anotações todas ali, à mão do Cícero Melo. Aí não tem tecnologia que nos derrube, porque aí ele traz tudo direitinho pra gente. Beijão, amigo. Muito obrigada. E muita coisa lá no Flamengo, hein, Elton? Essa notícia que chega da imprensa inglesa, né? Do Pedro sendo observado pelo Tottenham. Pedro, que sempre também, em momento de janela, é um nome, né? Sim. Que é falado em outros mercados, enfim. Pedro já é um nome recorrente em janelas. E essa queda do WhatsApp tem um lado bom, que a pessoa larga o celular e fica ligada na gente aqui, né? Presta atenção um pouco mais. Mas, de qualquer forma, é um mercado... O Jorge Sampaoli ativou o modo Sampaoli, né? Aquele que ele bate na porta do diretor. Tá aí? Posso entrar? Eu queria uns reforcinhos aí. O clube ele já chega com a listinha debaixo do braço, tipo esse papelzinho do Cícero, ele já chega. Então acho que já chegou lá e aí traz daquele papelzinho que eu te falei. Pois é, mas de fato o Flamengo já procurava jogadores para essas posições, né? O De La Cruz é um jogador que pode atuar um pouco mais recuado, mas pode ser um meio armador. O Claudinho é um meio atacante. São duas posições, são dois jogadores que cairiam muito bem nesse elenco do Flamengo, que tem voltado a utilizar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro juntos, como o Sampaoli não utilizava quando chegou. Hora um, hora outra entrava no time e ele conseguia ali dar um equilíbrio, principalmente físico, né, para esse momento da temporada, e um time intenso que ele gosta muito. O Zenit, ele tem uma questão do fair play financeiro da UEFA, que ele precisa cumprir, e obviamente é um clube que está aberto a negociações para ter esse equilíbrio financeiro. O Zenit aparecendo pela segunda vez, inclusive, aqui no Sport Center, porque a gente falou do próprio Wendel. É um time que está disposto a negociar, mas é claro que é um time que também não está disposto a negociar por qualquer valor. Claro. E a gente sabe que, nesse momento, o câmbio não tem favorecido os clubes brasileiros, né, o euro para o real. Mas eu estou com o Cícero, acho que tem muito mais chance de sair com o Claudinho do que com o De La Cruz, porque o River Plate não quer cometer o erro, entre aspas, que cometeu o Boca ao liberar, entre aspas, mais aspas ainda, o Rossi para o Flamengo, um goleiro importante que acabou fortalecendo um rival, né, do Boca, pode ser um rival futuro, na Libertadores. Mas o fato o Flamengo precisa sim se reforçar, não só para rejuvenescer o elenco, mas para dar mais profundidade para a característica do Sampaoli, que é um time intenso. E esses jogadores que foram sondados são jogadores que trazem essa intensidade. Falar em sondado, o Pedro é um jogador que se encaixaria muito bem na Premier League. A gente precisa entender até que ponto essa negociação vai acontecer, ou esse interesse vai acontecer. O fato é que, para essa posição, é um jogador que precisa ter intensidade sem a bola, se associar em outras áreas do campo que não só uma referência. O Pedro é um jogador mais de referência, mas tem essa movimentação, mas a Premier League exige um pouco mais. Mas é um jogador que tem mercado e a gente sabe que um 9 tem sido difícil hoje no mercado mundial. Vamos continuar, vamos para as Minas Gerais agora, para dar uma olhada como está por lá também o agito do Flamengo agora no VT, na volta a gente comenta. Cadê? A rotina intensa do rubro-negro tem uma pausa essa semana. Com o jogo apenas no sábado, o time está aproveitando para reajustar os principais pontos da equipe. Esta será apenas a segunda vez em que o Flamengo terá apenas um jogo na semana. A última foi no período de data FIFA, do dia 12 a 21 de junho, quando o elenco ganhou 10 dias de folga para recuperar o desempenho. O foco agora é na recuperação de atletas. Bruno Henrique já voltou a treinar no campo. O jogador está trabalhando com o auxílio da comissão técnica para tentar acelerar o retorno dele aos jogos. Já Pedro fez trabalhos na fisioterapia e deve ser testado hoje para saber se teve uma evolução. Davi Luiz também segue tratando das dores musculares. Quem tem a situação mais complicada é Eric Pulgar. Ele vem de uma lesão muscular na coxa direita e segue fazendo trabalho para tentar se recuperar, mas ainda está sem previsão de retorno.
Após a folga desta terça, o elenco se reapresenta nesta quarta e também terá atividades na quinta e sexta, as últimas antes do confronto contra o América Mineiro, no próximo sábado no Maracanã. Vene, eu quero saber atualizações do treino do Flamengo em relação a lesionados voltando. O que você tem de novidade, Vene? Vamos lá, segundo a apuração que a gente teve aí mais cedo, o treino foi nessa manhã, tá? E a boa notícia é o seguinte, Pedro e Bruno Henrique treinaram normalmente com os demais jogadores, ou seja, estão evoluindo bastante nas suas respectivas lesões e não devem ser problemas para o jogo de sábado contra o América Mineiro. A má notícia é que Pulgar não treinou com os demais jogadores e tem chances remotas de ser relacionado para pegar o Coelho nesse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E Fabrício Bruno também treinou normalmente, a gente já tinha falado aqui que ele não seria nenhum problema. E vale ressaltar o seguinte também, Fernanda Maia, Thiago Maia suspenso não vai poder entrar em campo. Então, sem Pulgar e sem Thiago Maia, a gente deve ver aí o Alan como titular pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Eu acho que já até passou da hora de ele ser titular. Já era para ter sido no último jogo. A gente viu que o Thiago Maia não foi muito bem. Chegou o momento do Alan, reforço que o Sampaoli tanto pediu. Um jogador que o Sampaoli gosta bastante ser titular com a camisa do Flamengo. Ô Pedrosa, essas situações assim, em que um jogador chega, tem qualidade, mas a gente entende, sempre percebe que precisa de um tempo para ele ocupar o espaço dele, para ele conquistar o espaço dele. E é numa dessas, um jogador suspenso, outro machucado, não tem opção não, então a gente tem que colocar o cara. É numa dessas que o cara entra no time titular e não sai mais, né, Pedrosa? Fernando, e com o Sampaoli isso aí tá claro que não tem esse tempo de adaptação não, senão ele não colocaria, por exemplo, o Luiz Araújo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu acho que ele contratou jogadores tendo o aval da diretoria, ele mesmo dando esse aval também, pedindo a contratação. Então o cara vai chegar e vai jogar, porque toda a análise que tinha que ter sido feita foi feita antes da contratação e assim que deveria ser na maioria dos times. Mas aí no Flamengo você tem a oportunidade de ver o Alan sendo titular, que pra mim é o natural, porque ele é melhor que o Thiago Maia, ele tá numa melhor fase do que até o próprio Vidal que saiu. O Alan é um jogador para realmente conquistar essa posição sem ter muito o que contestar. E aí a gente observando os outros nomes em que você, Vene, destacou durante a semana, como são nomes importantes. Tirando o Pulgar que não volta, esses nomes, como a volta deles vai ser importante para o Flamengo, como o Flamengo sente a ausência desses jogadores, Vene? Sem sombra de dúvidas, embora Bruno Henrique e Pedro não tivessem sendo titulares, digamos assim, como técnico do Sampaoli, mas são opções para o segundo tempo. E a gente tem que destacar a força do elenco do Flamengo. Olha aqui, olha o nosso debate, o Pulgar não pode jogar. Em muitos clubes, isso faria uma falta absurda. Aí o Sampaoli tem à sua disposição nada mais, nada menos que o Alan, que é um dos melhores volantes do futebol brasileiro. No ataque, ele pode não ter o Bruno Henrique, mas tem o Everton Cebolinha, que embora não esteja rendendo muito bem com a camisa do Flamengo, mas é o Everton Cebolinha, um jogador que já foi de seleção brasileira. Ele pode não ter o Pedro, mas tem o Gabigol. É por isso que eu falo que o elenco precisa sempre ser reforçado. Muita gente questiona, o Flamengo precisa mesmo de reforço? É claro que precisa, reforço nunca é demais, justamente para isso. A gente está falando de um time que briga aí por 3 competições super importantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então é sempre bom ter um elenco repleto ali de jogadores consagrados, jogadores que a gente considera craques. Agora, o Sampaoli, Pedrosa, a gente não pode fazer o que a gente tem de costume assim no jornalismo, que é ficar tentando especular o time que ele vai escolher. Provavelmente, na ausência de um, ele vai botar outro. O Alan a gente consegue até falar que seja, mas montar um time inteiro do Flamengo hoje fica difícil, porque a cada jogo ele faz uma leitura diferente, ele tem uma percepção diferente, ele coloca um time diferente, né? Sem dúvida, Fernanda, mas eu acho que para sábado é jogo para 3 pontos, tá? O Flamengo vai enfrentar um dos piores times do campeonato, que é o América Mineiro. Vai até ter a possibilidade de ajudar o Vasco aí, que tá brigando justamente contra o América Mineiro pelo rebaixamento. Eu digo piores times em pontuação, tá? Porque eu sempre falo que o desempenho do América não era para ser tão ruim assim quanto a pontuação traduz, mas dentro do Maracanã, com o elenco que o Flamengo tem, ainda buscando, quem sabe, encostar no Botafogo, é jogo para 3 pontos e aí ele vai entender quais são suas melhores características, quais são seus melhores jogadores para essa partida. Eu tô curioso, porque eu quero saber se ele vai botar o Pedro, se ele vai botar o Gabigol, como que ele vai armar esse time, porque teoricamente, a gente pode dizer assim, como esse jogo é no sábado e teve a semana livre, todos os jogadores vão estar 100%. Então eu tô curioso para ver como é que o Sampaoli vai escalar. Vamos falar de Vasco da Gama?